os militares não estavam prontos para identificar essa realidade do marxismo cultural. Estavam somente combatendo o marxismo armado. O marxismo revolucionário clássico e não o marxismo cultural. Eu conheço, por exemplo, um coronel, né, que é de Cuiabá, e ele, na época, servia o exército durante o período do governo militar. Ele serviu o exército no Rio de Janeiro. E ele foi incumbido de ir com um destacamento na casa do Dias Gomes e da Janete Claire, dois escritores de novela da Globo, que eram comunistas de carteirinha, totalmente comunistas. Ele recebeu a missão de entrar na casa deles e averiguar se havia ali armas e livros revolucionários. Livros revolucionários que ensinassem a luta armada, como o Manual de Guerrilha do Marighella e Companhia Limitada, esse tipo de livro que ele procurava. Não acharam nada e foram embora para casa. Ora, esse episódio, que eu conheço o protagonista, o coronel que foi lá e fez isso, esse episódio é narrado pelo próprio Dias Gomes na sua autobiografia. Quem quiser averiguar, né, existe uma autobiografia de Dias Gomes, publicada pela editora Bertrand do Brasil, chama-se Dias Gomes, apenas um revolucionário. Apenas um subversivo, Dias Gomes, apenas um subversivo. Onde ele narra a história dele. E ele mostra como, se aproveitando do liberalismo dos militares e do liberalismo do capitalista Roberto Marinho, ele conseguiu colocar nas novelas da Globo toda a agenda cultural marxista. Por exemplo, a primeira novela que ele fez, na década de 70, ele abordou o tema do divórcio, que, segundo ele, palavras dele, naquela época no Brasil ainda era um tabu. O que ele fez? Ele fez uma novela onde uma personagem é injustiçada com um marido que é um calhorda, sem vergonha. Ela sofre imensamente a novela inteira com o marido, se apaixona por um outro mocinho super galã, maravilhoso, com um temperamento ótimo e cheio de virtudes, mas, final e conclusão da novela, no Brasil não existe divórcio. Só existe desquite. Poucos meses depois, o divórcio estava aprovado no Brasil. Ou seja, o que é que a minha geração ouvia a respeito da Globo? Que todas as imoralidades e sem-vergonhices que eram transmitidas pelas novelas da Globo eram fruto da sociedade capitalista decadente, porque Roberto Marinho era um capitalista e era o capitalismo quem estava promovendo toda aquela pouca vergonha, destruindo o cristianismo. Foi isso que eu ouvi quando era criança. Foi isso que eu ouvi quando era adolescente dos meus professores. Que as novelas da Globo eram expressão da sociedade decadente capitalista americana que entrava no Brasil e estava destruindo as famílias brasileiras pelo imperialismo da Globo. E, no entanto, hoje nós sabemos que tanto Dias Gomes como Janete Claire, os dois maiores escritores de novelas da Globo, eram comunistas, réus confessos, porque na sua autobiografia Dias Gomes mostra como ele quis promover os valores culturais do marxismo cultural.
Por exemplo, na década de 70, ainda na década de 70, ele pensou numa novela chamada Roque Santeiro. Nesta novela chamada Roque Santeiro, o que é que ele pretendia fazer? Uma caricatura da igreja, onde ele demonstrasse que a igreja era uma farsa, que queria somente saber de dinheiro e de oprimir os pobres, e que, na verdade, nós deveríamos nos livrar da igreja. Acontece que ele cometeu um erro. Ele comentou ao telefone o que ele estava pretendendo fazer. Ele comentou com um amigo comunista, dizendo ao telefone: olha, você não sabe a nova novela que eu quero colocar no ar, não é? O Roque Santeiro, e contou toda a história, dizendo, mas os militares são burros. Porque é evidente, né, gente? Todas essas novelas eram censuradas. Havia censura. Entende? A censura lia, não, está aprovado, pode filmar. Então, ele dizia, os militares são burros, eles nunca vão perceber o que eu estou querendo fazer. E aí, a partir desta falta de discrição dele, né? Discreção, ele deu com a língua nos dentes, os militares tiraram a novela do ar. Não permitiram que fosse ao ar, já tinha filmado alguns capítulos. E essa novela, então, só foi ao ar na década de 80, já no clima de abertura do regime, em que o regime militar estava se preparando para entregar de volta o governo na mão dos civis. Em que consistiu essa novela do Roque Santeiro? A novela consiste mais ou menos no seguinte: existem dois padres. Um padre chamado Padre Albano, que é um padre da teologia da libertação. Manga de camisa, aberto, aos pobres, sensível. E um padre chamado Padre Hipólito, de batina, velho, conservador. Esta contraposição dos dois padres, o Padre Hipólito é aquele que governa a paróquia, e a paróquia tem um negócio, ganha bastante dinheiro, ao redor do mito de um tal de Roque Santeiro, que teria sido um mártir, um sujeito que morreu e que fazia milagres. Então a paróquia ganhava dinheiro vendendo as lembrancinhas do Roque Santeiro e companhia limitada. Acontece que no meio da novela o Roque Santeiro aparece vivo. Então se revela claramente a farsa da igreja conservadora, que criou um mito e que ganhava dinheiro em cima de um mito, de uma falsidade ideológica. Nesse ínterim, o Padre Albano se revela muito sensível com os pobres, mas também se apaixona por uma das personagens e resolve deixar o sacerdócio. Essa é a história, basicamente, da novela. Né? Então, esta novela era programática, tinha um programa, tinha algo para ensinar ao povo. Não é? Ensinar através de uma historinha, uma verdade de valores, né? Invertidos. E isso aconteceu durante, né, décadas e continua acontecendo ainda hoje. Ainda hoje as novelas, não somente da Globo, mas as novelas do Brasil, são feitas exatamente para levar à frente, no nosso país, a revolução cultural, programática e pensada pela Escola de Frankfurt, por Gramsci e por Companhia Limitada, todos os marxistas culturais.